Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Boa noite, meus amigos da TV Cantareira. Boa noite, meus amigos internautas. Nesse início de programa aqui, eu quero agradecer o apoio e a audiência de grandes amigos aqui da cidade de Guarulhos no nosso primeiro programa, que foi no ar há 2 semanas atrás. Inclusive, pessoas de outras cidades acompanharam o nosso programa através do site da TV Cantareira, que está muito bom. Pessoal de Jundiaí, a Rose, o esposo, o Carlos, e também o pessoal de Londrina também mandaram mensagens para nós aqui. Então, queremos agradecer. Também queremos agradecer o pessoal aqui de Guarulhos, o nosso amigo Viana. Fez questão de ligar para a gente, para agradecer tudo, bom, para dar uma força para esse programa aqui. Começa com tudo aqui e discutindo sempre os problemas aqui da cidade de Guarulhos. Hoje nós escolhemos uma pessoa importante aqui para a cidade de Guarulhos, que é casado, tem 4 filhos, é o Atílio Pereira. Ele assumiu a Secretaria de Transporte e Trânsito no dia 9 de fevereiro desse ano. Nosso convidado participou da implantação do bilhete único no município de São Paulo. Na ocasião, entre 2002 e 2004, foi diretor de operação do São Paulo Transportes, SP Trans. Autarquia responsável pela gestão do sistema de transporte coletivo da capital paulista. Além disso, foi também diretor de 2005 e 2010 da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, empresa responsável pelo gerenciamento do trânsito e do sistema de transporte da cidade de Campinas. Nesse período, entre outras tarefas, auxiliou na implantação do bilhete único na cidade e cuidou do sistema de modernização de todo esse sistema de transporte de Campinas. Boa noite, secretário Atílio Pereira. Boa noite, Samuel. Boa noite aos nossos telespectadores e dizer que é um prazer estar aqui com você no seu programa e poder debater esses assuntos importantes para a nossa cidade, que é a mobilidade urbana, o trânsito e o transportes, que quando falta notícia é uma das coisas que as pessoas gostam de discutir. Futebol e trânsito e transportes, ou se não falar do tempo, porque de fato é um assunto que cada dia tem uma novidade diferente e cada vez mais as pessoas se preocupam de como que a cidade vai continuar se mobilizando, como que a cidade vai continuar se movimentando, tanto do ponto de vista dos pedestres, dos ciclistas e também quem anda nos automóveis e ônibus. Então, fico muito contente, desejo a você toda a sorte ao programa, que esse programa ele seja um sucesso para a nossa cidade e a gente consiga voltar aqui outras vezes para poder participar e prestar os esclarecimentos aos nossos telespectadores. E o secretário trouxe uma informação muito importante, que já saiu o edital, um novo edital, que está falando sobre o transporte aqui da cidade, que está tendo uma briga muito grande entre vans, entre ônibus, micro-ônibus, inclusive muitas vans ainda estão com liminares. E ele traz essa novidade importante aqui para a cidade, que vai mexer com a vida da maioria, já que a maioria dos guarulhenses utiliza os meios de transporte que vem sofrendo críticas nos últimos meses. E o secretário Atílio, de forma bem diplomática, tem conseguido acertar as coisas. Secretário, quais são as novidades desse novo edital que vai gerenciar o transporte de Guarulhos? É importante dizer que a cidade de Guarulhos ela passou por uma grande transformação em todo o sistema de transporte. Para a implantação do bilhete único, essa que é a segunda cidade do estado de São Paulo, foi necessário fazer uma licitação do sistema de transportes. Coisa muito difícil de ser feita. Poucas cidades do tamanho de Guarulhos tiveram a coragem de fazer essa licitação, porque o sistema de transportes precisava de uma regularidade. Então, isso foi feito no sistema dos ônibus, que a gente chamou de concessão, e também foi feito no sistema de transporte alimentador, que a gente chama de permissão. Foi um sistema tronco alimentado. Esse sistema de permissão, para ele funcionar, é importante que a gente tenha um funcionamento através de micro-ônibus. Parte das pessoas que estavam no sistema alimentador não concordaram com o edital anterior
e aí a gente foi obrigado a fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, superamos todos os questionamentos que estavam colocados e, a partir disso, a gente criou um novo edital, lançamos nessa semana esse novo edital, e a nossa expectativa é de que agora a gente consiga ter êxito e que não tenha nenhum questionamento. Nós fizemos audiência pública, deixamos na internet para que todo mundo fizesse questionamento, sugestão, e eu acho que agora a gente consegue fazer um novo sistema. Antes trabalhou com 301 micros, agora nós estamos trabalhando com 307 micros. Nós também trabalharemos com um sistema que atenderá à noite, o micro noturno. Serão 5 linhas que atenderão todos os hospitais da cidade, todos os velórios da cidade e os principais bairros da cidade também. Então, esse horário da meia-noite às 5 da manhã, que é um horário que hoje a gente não tem transporte coletivo, se estiver dentro de um hospital ou se você quiser ir visitar alguém em um velório, você tem dificuldade se não tiver a locomoção própria. Então, a partir disso, esses micros vão estar à disposição. Tem também o pessoal que trabalha à noite, né, nos bares, nos restaurantes ou outros locais, que também vão estar contando com esse transporte. Além disso, vai ter um novo sistema também, que é um sistema que é o atendimento aos usuários com ar-condicionado, né, um micro com ar-condicionado. Executivo. É um padrão mais executivo, que esse a gente também apareceu agora no novo edital. Eu acho que a cidade de Guarulhos comporta esse tipo de serviço. Outra novidade que o secretário acabou conversando comigo nos bastidores é que a licitação não vai precisar mais de uma cooperativa, vai ser individual. Como é que será esse processo, secretário? Bom, isso já era uma exigência a ser superada pelas liminares, né? Que não fosse a necessidade. Então, a licitação é individual. Cada operador participa individualmente, vai ter o direito de apresentar a sua proposta e não necessariamente vai precisar se organizar em cooperativa. Bom, uma pergunta que me passaram, várias pessoas me pediram o seguinte: quais foram as principais falhas do antigo sistema e se elas serão sanadas agora com esse novo edital? Na sua opinião, lógico. Não, eu não considero que tenha havido falha. Eu acho que tiveram questões que foram questionadas e, a partir do questionamento delas, nós superamos. Uma delas é essa: organização em cooperativa, obrigatoriedade de dormir na garagem e o 25% para a cooperativa fazer o equilíbrio financeiro entre a área. Então, isso, em várias cidades do país funciona assim, várias cidades funcionam dessa maneira. São Paulo, inclusive, funciona dessa maneira, e não é ilegal por isso. Então, eu acho que não tinha uma ilegalidade. O que teve foi uma interpretação e a gente superou essa interpretação para que a gente consiga dar andamento e consiga garantir, que é o grande objetivo do prefeito, garantir um transporte melhor, um transporte de qualidade e, fundamentalmente, um transporte mais barato, para que as pessoas que trabalham em Guarulhos, elas consigam não perder emprego por ter que pagar 2 ônibus. Este é um dos grandes objetivos do Sebastião Almeida como prefeito, proposta de campanha que ele está cumprindo. Infelizmente, o sistema de transporte passou por isso e as liminares, elas atrapalharam bastante e ainda vem atrapalhando o bom desempenho. Acho que o sistema de transportes estaria muito melhor, com a qualidade muito melhor, se nós não tivéssemos passado por esse problema das liminares. Espero que em breve a gente consiga resolver, agora nesses próximos meses, e a gente consiga andar para frente e oferecer à cidade o transporte que ela merece. Bom, eu estive na Câmara Municipal de Guarulhos e conversei com alguns vereadores. O primeiro, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, faz parte da base do governo, e trabalha com o setor de transporte, é o vereador Maurício Brinquinho. Vamos ouvi-lo. Estamos no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, ao lado do vereador Maurício Brinquinho. E nós vamos conversar um pouco sobre o transporte da cidade de Guarulhos. Ele, que é o vereador que está em seu primeiro mandato e também é ligado ao setor do transporte aqui da cidade de Guarulhos. Vereador, como é que está o transporte em Guarulhos? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os telespectadores do Tribuna Livre. Olha, ele está avançando. O transporte em Guarulhos cada vez mais está avançando. É um setor muito complicado, tem que ter muita coragem para mexer nesse segmento. Ainda falta um pouco da infraestrutura, mas eu tenho certeza que a cada dia que passa o transporte está melhorando. Principalmente no quesito de ônibus mais novos, de cobradores em todas as linhas, em todos os ônibus das linhas municipais. Sim, ainda tem algumas coisas para a gente poder
encaixar ainda nos eixos, né? A gente já tem um pouco de problema ainda na malha viária, mas eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Como é que está essa questão de ônibus, van, micro-ônibus? Como é que o vereador está vendo essa questão em Guarulhos? Roberto, eu acho que agora, com a licitação, nova licitação dos permissionários, eu acho que isso se resolve. Não, a cidade não comporta mais ônibus, micro-ônibus e vans juntos. Tem que ser dado, tem que ser discutido realmente, e como eu disse na licitação agora, eu acho que se resolve esse problema, porque a cidade cresceu muito, a cidade tem um progresso maravilhoso, onde não tem mais lugar para as vans, por exemplo, e para fazer qualquer linha, de qualquer forma, qualquer itinerário, isso não pode mais. Tem que ter horário para começar as linhas, tem que ter um itinerário certo, tem que ter horário certo para ela correr durante o dia e horário certo também para terminar no final do dia. Conversamos com o vereador Maurício Brinquinho, aqui da bancada do PT da cidade de Guarulhos. É o vereador Maurício Brinquinho, que também é ligado ao transporte. O que o senhor acha dessas palavras do vereador, secretário? Tranquilo? Eu acho que o vereador Maurício Brinquinho fez uma boa análise do sistema de transporte. Ele é um vereador que foi bastante agraciado pelo novo sistema. O prefeito Sebastião Almeida se comprometeu que os ônibus voltariam a ter cobrador, e nesse novo sistema, todos os ônibus com cobrador, 90% da frota de Guarulhos já acessível, uma das frotas mais acessíveis do Brasil, uma das frotas mais novas do Brasil, uma idade média de menos de 2 anos. E agora, com a construção dos terminais, uma reivindicação antiga dos servidores, também solicitação do prefeito de que fosse garantido os sanitários para os operadores e também um refeitório decente para que os nossos operadores possam fazer suas refeições, que começa às 8h30 da manhã e vai até o horário do meio-dia. Agradeço ao Brinquinho, acho que as palavras que ele colocou, elas são fundamentais e o sistema cada vez mais tem melhorado, fundamentalmente pela ação também dos operadores do sistema de transportes. Bem, também conversamos com outro vereador, agora do PSDB, que é da oposição, é o vereador Eduardo Camei. Vamos ver o que ele mandou com a pergunta para o secretário Atílio. Bom, continuamos aqui na Câmara Municipal de Guarulhos e agora nós estamos conversando com o vereador Eduardo Camei, também falando sobre transporte. Vereador, como é que está a sua avaliação sobre o transporte em Guarulhos? O transporte, o coletivo, passageiros. A gente está percebendo que está com uma série de problemas ainda que precisam ser resolvidos. Mas eu até gostaria de, oportunamente, ter uma grande admiração pelo secretário Atílio. Ele tem grandes propostas para a área de transporte da cidade de Guarulhos, mas que estão todas ali guardadas as 7 chaves. Eu acho que era importante ele já apresentar esse plano para a cidade de Guarulhos, porque eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muito a cidade e vai desafogar muito o nosso trânsito nos dias de hoje, que está extremamente complicado. Tem muita coisa travada ainda em Guarulhos? Tem muita coisa travada, mas eu sei que ele também tem propostas muito boas, mas que precisam ser apresentadas para a sociedade. Eu gostaria que ele fizesse essas propostas e apresentasse essas propostas para a sociedade de Guarulhos. Obrigado, vereador. Conversamos com o vereador Eduardo Camei, do PSDB. Bom, o vereador Eduardo Camei também não foi tão crítico assim à sua administração, né? Eu achei que ele elogiou, eu achei que ele tem confiança, mesmo a bancada da oposição, ela demonstra confiança no trabalho da secretaria, no trabalho da prefeitura, sabe a seriedade que a gente tem tratado a questão do transporte e do trânsito na cidade, e sabemos que um componente, o prefeito tem falado isso, um componente fundamental para que o trânsito melhore é investir num transporte coletivo de melhor qualidade, para fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e possam se utilizar do ônibus. Outras questões como os corredores de ônibus, que eu acho que é a questão que o vereador está colocando, nós temos os projetos e oportunamente nós vamos investir nos corredores, o prefeito já falou isso e obviamente que isso vai acontecer ainda na gestão do Sebastião Almeida. Bom, temos o último vereador aqui, o tempo está quase estourando, já estourou o tempo assim, mas vamos ouvir o vereador Geraldo Celestino falando sobre transporte. E na sessão dessa quinta-feira, todos os itens foram deliberados, inclusive com a locução muito rápida aqui do vereador Geraldo Celestino. Vereador, conseguimos deliberar todos os itens? Todos os itens. Eu falei para o presidente que foi a dupla afrodescendente, que o Edmilson como presidente e eu secretaria dos trabalhos. Então foi um trabalho ágil, a gente tem uma experiência nesta casa de mesa de Câmara e conseguimos agilizar e deliberar os 87 itens. Bom, a primeira parte da sessão são as deliberações. Mas nós estamos com o secretário Atílio lá no estúdio e nós vamos falar sobre transporte. Como é que o senhor vê o transporte aqui na cidade de Guarulhos, vereador?
Olha, o secretário de Transporte, o Evaldo Silva, que estava aí até o ano passado, até o final do ano passado, administrando o transporte coletivo da cidade, acabou atropelando alguns passos da questão do bilhete único. E acabou aí a cidade virou uma parafernália, a reclamação de todos os lados. Tá? E hoje que o transporte começou a dar uma melhorada, mas ainda há muito a fazer para o transporte coletivo da cidade. Eu sempre falo com o Atílio. O Atílio é uma pessoa que tem diálogo, o novo secretário de Transporte e Trânsito. Eu sempre falo para ele que a sorte do município de Guarulhos é as 280 transporte coletivo, as vans, que estão transportando com liminar. Porque se não fosse esses 270 trabalhadores, o transporte da cidade estaria muito pior. Então eu acho que com a nova licitação, com o novo projeto que está vindo aí, eu acho que tende a melhorar o transporte. Mas ainda há muito o que fazer, nós temos várias críticas, a população reclama, e nós como vereador, que ouvimos aí o anseio da população, somos a voz da população, que sentimos na pele quando nós visitamos aí os terminais de ônibus. Mas nós não somos daquela política, quanto pior, melhor. Eu acho que tende a melhorar e nós estamos torcendo para que melhore. O pessoal reclama muito que o governo do estado não tem ajudado o município. Como é que está essa questão dessa parceria estado e município, principalmente na questão do transporte? Balela, o estado ajuda muito o município. Você pega aí a questão da MTU. Está investindo 21 milhões de reais aqui em Guarulhos. Está super acelerado o terminal Taboão, o terminal Secap, que vai ajudar a melhorar aí o transporte da cidade de Guarulhos. Então é fácil jogar pedra. Aqui nós somos de partido adversários, PT e PSDB, mas o PSDB, o governador, ele não olha a sigla partidária. Ele governa para a população do nosso estado, independente de cores partidárias. Haja visto o investimento que está fazendo no município de Guarulhos, seja na área de transporte, na área de saúde, na área de infraestrutura, tem a discussão aí do Expresso Aeroporto, do trem Guarulhos. Então o estado está sim de olho em Guarulhos. Bom, conversamos com o vereador Geraldo Celestino, líder da oposição e vereador do PSDB aqui na Câmara de Guarulhos. Obrigado, vereador. Obrigado, nós vamos estar sempre à disposição de vocês. E parabéns, né, pelo novo programa, desejo sorte a você, Roberto Samuel, que é uma pessoa experiente aí na mídia de Guarulhos. Desejamos sorte e sempre estaremos à disposição quando formos chamados. Obrigado, vereador. Vamos já rapidamente, que estamos com o tempo super estourado aqui. Secretário. Bom, queria primeiro agradecer ao vereador Geraldo Celestino por dizer que a gente tem muito diálogo, só que ele erra na avaliação em duas vezes. A primeira é dizer que as vans são a solução. Já falei anteriormente que elas atrapalham e bagunçam muito o sistema de transporte do jeito que elas estão trabalhando, carregando gente em pé, correndo, passando sinal vermelho, segurando os pontos e segurando os próprios ônibus. Isso é a primeira coisa. A segunda questão é que o governo do estado, de fato, tem um débito muito grande com Guarulhos. E ele, como guarulhense, deveria defender mais a cidade e menos o governo do estado, porque só 21 milhões para uma cidade do tamanho de Guarulhos, esse investimento foi feito maior, mais do que 21 milhões, em cidades muito menores do que Guarulhos. Então, o governo do estado tem um débito muito grande com Guarulhos, tem um débito muito grande com a mobilidade na região metropolitana, fundamentalmente em Guarulhos. Não tem nenhuma via construída pelo governo do estado. E agora esses terminais estão planejados há mais de 10 anos. E corredor não tem nenhum metro ainda, que há mais de 10 anos eles vêm falando também. Então, olha, desculpa, mas nesse quesito, o governo do estado deve muito a gente e nós devemos cobrar. Inclusive, os vereadores que são de oposição têm que ajudar a cidade. Inclusive, o próprio Camei foi conosco numa reunião com o secretário de Mobilidade, o secretário de Transportes Metropolitanos, para cobrar o metrô, para cobrar o trem para Guarulhos e cobrar mais investimento. É isso que a gente precisa. Bom, obrigado, secretário. Vamos tentar marcar um outro dia, porque um monte de perguntas aqui não conseguimos. Obrigado, secretário, pela presença. Fico à disposição. Boa sorte a você, boa sorte ao programa. E sempre que a gente for solicitado, a gente vai estar por aqui. Vamos para um intervalo muito rápido e voltamos já. DST? São doenças sexualmente transmissíveis, doenças que se pegam pelo contato sexual. Sem proteção. Eu comecei a ter manchas brancas no corpo, como se fosse pano branco, e deu a sífilis. Porque mesmo quem tem o seu parceiro fixo corre o risco de ter. Se você não usa camisinha, você está correndo o risco de pegar essas doenças.
Bom, voltamos aqui agora com um novo convidado, Paulo Carvalho, secretário de Assuntos Legislativos e também presidente do PR Municipal. Boa noite, Paulo Carvalho. Boa noite, Roberto Samuel. Parabéns pelo programa. Estamos aqui para participar e obrigado pelo convite. Bom, ele que já foi, inclusive, presidente da Câmara Municipal, eu quero perguntar para ele, que eu tenho ouvido muito pelas cidades reclamando que a atuação dos parlamentares de Guarulhos tem piorado muito. E ele é presidente do PR. O que o PR está fazendo para que os candidatos do Partido da República, pelo menos, tentem melhorar essa questão dessa credibilidade? Roberto Samuel, nós estamos no início de uma nova campanha para o ano que vem para vereador. Então, nós estamos filiando, estamos montando o partido com os candidatos a vereadores e preparando-os para que possam ir para a Câmara com um pouquinho de bagagem, levando a nossa experiência dos vereadores que nós já tivemos, experiência do nosso presidente de honra, Muriel Sakamoto. Então, todos nós vamos fazer cursos para esses pré-candidatos e preparando para que eles assumam uma vereança na Câmara com mais propriedade, né? E como é que está essa busca de candidatos? O PR está com a chapa completa já ou não? Nós estamos com a chapa completa, sim. Graças a Deus, o partido tem uma imagem muito boa na cidade. Nós estamos sendo procurados por muitos candidatos novos. Então, nós estamos com a chapa completa de pré-candidatos. E eu pedi para fazer essa pergunta para você. Paulo Carvalho seria um bom candidato a vice do Sebastião Almeida ou seria candidato a vereador? Primeiro, se ele aceitar, seria um bom candidato, sim. Mas ele não é candidato a vice-prefeito, não. Paulo Carvalho não é candidato a vice-prefeito? Não é candidato. É candidato a vereador? Talvez a vereador. Bom, o senhor é conhecido também por não ter papas na língua. Qual a situação que essa extrema sinceridade já lhe trouxe muitos problemas, não? Não traz, não. Eu acho que quando a gente é sincero no que a gente fala, no que a gente pensa, né? Isso só vem a trazer boas pessoas para perto da gente. Então, as pessoas mal intencionadas, as pessoas ruins de caráter, essa pessoa acaba até se afastando da gente. Então, eu acho que a gente tem a obrigação, principalmente na política, de ser sincero, de responder as coisas com sinceridade, né? Na política, o senhor se arrepende de ter apoiado alguém? Não. Não me arrependo. Você apoiou? Não me arrependo de ter apoiado ninguém. Eu acho que a política sempre é um aprendizado. Existem erros de todos os tipos, mas a gente acaba aprendendo muito e o tempo na política nos ensina demais. Quem o Paulo Carvalho não apoiaria de jeito nenhum? Quem não apoiaria de jeito nenhum? Puxa vida. Em Guarulhos, né? Os candidatos desonestos, aqueles candidatos que roubam a prefeitura. Tem muita gente, não? Deve ter. O senhor não sabe? Pelo menos se não tem mal intencionados, com intenção de roubar. O senhor foi presidente da Câmara Municipal também em duas oportunidades, né? Inclusive, na última ficou por 2 anos com 19 votos, se não me engano, de apoiadores, né? Se arrepende desse projeto? O que deixou para trás? O que poderia ter sido feito e não fez? Não, Roberto, não me arrependo, não. Eu acho que foi uma oportunidade de dar o nosso trabalho para a comunidade, dar o nosso trabalho para a própria Câmara Municipal, para contribuir para que a Câmara melhorasse. Eu acho que nós fizemos muita coisa lá, nós mudamos muita coisa dentro da Câmara. Você até participou com a gente daquela administração. Você sabe que, infelizmente, foram só 2 anos, né? E, infelizmente, não há uma continuidade daquelas coisas que você vai preparando para que os outros presidentes venham e façam. Uma delas, com certeza, é o problema da construção da sede própria da Câmara. A Câmara não tem cabimento, está mais 4 anos depois do que eu saí, ainda pagando aluguel. A gente tem conversado muito com o presidente Eduardo Soutur e me parece que ele está disposto a acabar com isso, porque aquele aluguel da Câmara realmente não tem cabimento continuar sendo pago. O senhor seria candidato novamente a presidente da Câmara? Isso tudo depende de uma conjectura, né, Roberto? Eu acho que se não tem problema nenhum de assumir a presidência da Câmara, eu acho que a gente aprendeu muito lá hoje, seria muito diferente, a gente faria as coisas muito diferentes do que fizemos.
mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade, eu acho que tem que ter uma renovação, e dos 34 vereadores, né, eu acho que teria que ter sempre gente nova na presidência da Câmara. Eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade que, quando o Paulo Carvalho esteve na Câmara, veio, inclusive, uma reportagem de São Paulo, um programa humorístico, jornalístico, e naquela época eu trabalhava com o Paulo. E eles falaram muito por que a Câmara não volta para o prédio antigo. E, na época, nós não tivemos oportunidade de falar. A Câmara, ela não cabia... Quando ela mudou para o prédio novo, ela não cabia na Câmara antiga. Aliás, havia um monte de prédios alugados em volta. A Câmara não era só na Getúlio Vargas. Ela em vários outros prédios. Eram, se não me engano, pelo menos 5 prédios, além da Câmara Municipal de Guarulhos. E, na época, eu não tive oportunidade de falar isso. Eu queria fazer jus aqui, que não foi possível falar naquela época. A Câmara não tem como voltar para o prédio antigo, porque ela não cabe mais. Né? Bom, Paulo Carvalho, infelizmente estouramos o tempo hoje, mas ainda eu queria que o senhor falasse sobre o Partido da República, né? Que está tendo uma renovação agora, inclusive uma sede. Onde que está essa sede do PR? Nós estamos ali na Renato Maia, aberto diariamente, né? Temos lá o pessoal que pode atender a todos aqueles que queiram ir lá se informar, ter informações sobre o partido, sobre política, sobre candidatura. A gente tem pessoas que estão lá para recebê-los e marcar uma conversa, uma reunião, que a gente vai ter nós vamos ter o maior prazer em estar recebendo vocês lá. E qual tem um telefone que a pessoa pode entrar em contato? Tem sim, é 2229-616, o telefone do Partido da República. E quem quer ser candidato pode ir lá, passa num crivo, como é que é? Pode ir, vai passar. Hoje, felizmente, como nós já temos mais candidatos do que o número permitido, né? Esses candidatos vão ter que passar por uma pesquisa, que tem um grupo nosso do partido, da presidência do partido, que vai fazer essa pesquisa para a gente poder estar dando as legendas, né? Bom, quero agradecer ao Paulo Carvalho. Infelizmente, nesse momento temos apenas meia hora de programa, mas vamos esticar isso cada vez mais para levar mais informações para você. Quero agradecer ao Paulo. Paulo, muito obrigado por ter participado desse nosso programa. Eu que agradeço, Roberto Samuel, e estarei sempre à disposição se for convidado. Bom, com certeza será convidado de outras vezes, né? Nesse final de programa, quero pedir desculpa pelas perguntas que não conseguimos passar devido ao tempo, mas em outra oportunidade faremos essas perguntas. Agradecer ao meu amigo Viana, ao meu amigo Sérgio, que mandou mensagem, não consegui, ao Adriano também, que mandou perguntas, mas não foi possível. Obrigado e até o próximo programa.